Quando você está nesse processo, principalmente nessa questão de pessoas, né? Às vezes até em mudança de mindset, por exemplo, quando você tem um pedreiro que está acostumado a trabalhar naquela metodologia tradicional, eu visito muitas obras, eu vejo que você tem ali um problema de formação muito grande dessas pessoas. E aí uma pergunta, para atuar nesse sistema, imagina que eu tenho, né, dificuldade de leitura, eu consigo trabalhar com esse sistema, mesmo tendo essa dificuldade de leitura, assim? Como que vocês trabalham isso? Então, ele é muito mais simples. Claro, precisa ter... Hoje, qualquer pessoa que saiba trabalhar com medidas, que saiba ver uma treina, que saiba entender um básico de um projeto ali, consegue trabalhar com Light Steel Frame. É muito mais fácil formar a mão de obra pelo fato de que o pedreiro hoje, eu admiro um pedreiro hoje, porque esse cara é um artesão, né? Um cara ele precisa ter uma habilidade ali para construir. E isso tem que ter as manhas, né? E o steel frame, você sai daquele processo artesanal e você passa para um processo de montagem, onde toda a engenharia vai pensar, vai desenvolver o projeto, e essa mão de obra vai simplesmente montar lá no canteiro. Claro que precisa ter habilidades, precisa ter um certo conhecimento. Então, mas aí você sai daquela coisa, porque geralmente o pedreiro ele trabalha muito só, né? Muitas vezes, ele mais um ou um ajudante ali. E quando ele passa a fazer parte de um time, né? De pessoas ali que estão pensando numa solução para facilitar a etapa de execução na obra, isso acaba facilitando e trazendo muito mais conhecimento para essa pessoa. Então, é nesse sentido que eu... Até voltando à minha pergunta, existe um trabalho em cima dessas pessoas, desses pedreiros, dessas pessoas que já atuam, né, no segmento de você, deixa eu trazer esse cara, eu gostei dele, ele tem potencial. Sim, não existe, de fato. Quando a gente começou a empresa, eu costumo dizer que a gente só tinha vontade, porque não existia cliente, não existia arquiteto, não existia um engenheiro e não existia mão de obra. Só existia a gente lá querendo desenvolver a tecnologia. Então a gente precisou desenvolver todo o ecossistema. Então o que a gente fez? Você fez uma pergunta sobre pedreiro, mas eu vou voltar um pouquinho antes, aqui onde começa, né? E depois eu vou chegar no pedreiro ali, por exemplo. Mas arquiteto, a gente precisou bater na porta das universidades, falar sobre a tecnologia, levar esses acadêmicos na época para visitar obras e ali ter o primeiro contato. Mesma coisa com engenheiros, né? E para formar mão de obra, nós realizamos alguns treinamentos durante o ano. E a gente vai selecionando daqueles construtores que nos procuram, que nos falam, quero sair da alvenaria, quero trabalhar com Light Steel Frame. Muitas vezes alguém fala assim, estou ficando um pouco velho aqui, quero um serviço mais leve e tal. Às vezes chega esse tipo de situação. Então a gente desenvolve alguns treinamentos para formar mão de obra. Então a gente treina arquiteto, engenheiros e também construtores. Então a gente faz essa formação de mão de obra. Bacana. E nesse sentido de formação, vocês têm mulheres, assim, nesse processo de execução de montagem ou não? Ou é mais predominantemente assim, masculino? Eu estou vendo assim, nos últimos anos, não é um trabalho que a gente faz, tá? É mais consequência do mercado, né? De uma mudança de paradigmas, né? Mas cada vez mais a gente está vendo mulheres trabalhando em casas, em obras nossas. Principalmente na parte interna, no drywall, a mulher ela tem mais sensibilidade para fazer acabamento, então a gente tem visto bastante isso acontecer.